de onde você começou? Ou melhor, quando exatamente tu decidiu seguir a carreira de programação? Quais eram as tuas vantagens em relação aos outros? Enquanto as pessoas estão vivendo a sua vida, elas não percebem exatamente as vantagens que elas têm ou o diferencial que elas têm para oferecer. É somente quando você para, olha para trás e pensa que você reconhece esse diferencial. E aí pode acontecer uma de duas coisas. Ou a pessoa se acha superdotada por rapidamente ter conseguido um estágio, uma vaga júnior, por exemplo, ou ela acredita que todo mundo pode conseguir rapidamente um estágio, uma vaga júnior, se quiser de verdade. E nenhum, nem outro é verdade. Ela nem é uma pessoa superdotada e nem todo mundo consegue repetir o feito dela, porque tudo depende do contexto que ela está inserida e das suas vantagens. Porque cada um começa de um lugar diferente. E nesse vídeo eu quero compartilhar o início de 4 dos meus mentorados. 4 pessoas que estão em momentos diferentes da sua jornada, mas que começaram e tiveram vantagens diferentes. E se você não me conhece, eu sou o Lucas Badico, dev, mentor e apaixonado por programação. E eu tava conversando com alguém esses dias, eu sinceramente não lembro quem. Ficou só o tema. Cada um começa de um lugar. Eu mesmo, quando decidi apostar na carreira de programação, eu já tinha um histórico com programação. Eu tinha feito curso de informática com background de web design. Eu tinha feito Senai, de eletricista de manutenção, com matéria de eletrônica digital. E ao longo dos anos eu fui desenvolvendo vários sites e entendendo várias coisas da web mais moderna, porque eu empreendia e queria ter um site, queria ter uma página na internet ou um blog para falar dos meus empreendimentos. Eu sempre fui buscando novos conhecimentos na área com uma habilidade acessória para o que eu fazia, que era empreender. Então, quando eu decidi, junto com a minha psicóloga, que programação seria uma boa área para a gente apostar, eu rapidamente, em coisa de 3 a 6 meses, eu consegui uma vaga e consegui me colocar no mercado. E por muito tempo eu achei que, cara, é só a pessoa querer que consegue. Eu era uma dessas pessoas. Eu nunca fui uma pessoa muito orgulhosa para achar que eu tinha algo especial, muito por causa da terapia, mas eu achava que todo mundo poderia conseguir repetir aquele feito. Inclusive, quando eu abri a minha ONG, a CMEI.tech, eu tinha esse discurso. Todo mundo pode, é só querer. Mas não é exatamente assim. Não é que também é muito difícil, não é que é fora do alcance, mas a verdade é que cada um tem um início, entende? Porque aí vem a pessoa que mal sabe ligar um computador, não sabe criar uma pasta, não sabe o que é um drive, não sabe o que é um sistema operacional, queria perguntar quanto tempo ele leva para virar programador. Cara, é difícil responder uma pergunta assim. Porque a verdade, e eu volto pro tema do vídeo, cada um começa de um lugar. Não é que se você não sabe essas coisas, você não tem condições de virar programador. Você tem. Só que você vai começar de um ponto que vai levar muito mais tempo, vai exigir muito mais esforço de alguém que tem todo esse background. Para deixar isso mais claro, vamos olhar as histórias de cada um dos meus mentorados? Olha só a história do Matheus. A história do Matheus se parece demais com a história de muita gente que está entrando na área hoje em dia. Olha o que o Matheus disse. Eu decidi virar dev, pois era a profissão em alta do momento, com grandes salários e também a possibilidade de trabalhar home office. Quanta gente não entrou pensando nisso, né? Sendo uma opção estável para construir uma carreira e não precisava trabalhar em vários lugares como a minha carreira anterior, professor de música. Quem é da área de arte, no geral, sabe como é que é difícil, como é, né, assim, desgastante todo o processo para conseguir tirar dinheiro, né, da arte em si. Sendo assim, conseguiria uma estabilidade tanto financeira quanto também física para conseguir ter minha família e cuidar deles com qualidade. Eu tinha contato com TI na época pelo meu irmão e seus amigos. Todos eles são da área de TI. E meu irmão era professor, mas havia feito um técnico em informática, então ele sempre estava consertando meu PC e eu sempre observava. Então, o Matheus começa com muita gente, só que ele tem uma vantagem. O irmão dele, vários amigos, círculos de amizade do irmão dele, são da área de TI. O irmão dele é professor da área de TI, então conseguia direcionar ele. Para todos eles eu pedi um conselho. E olha só o conselho do Matheus. Conexões são essenciais no mercado de trabalho. Elas te iniciam e te evoluem. Saiba lidar primeiro com as pessoas e só depois cair de cabeça em resolver problemas para elas. Olha só como o Matheus foi sagaz em identificar que, cara, parte da minha vantagem foi ter conhecido essas pessoas. E ele foi além, porque quando esse círculo inicial não conseguia mais dar direcionamento para ele, talvez ele chegou num ponto que esse círculo inicial não tinha avançado, ele foi buscar, então, suporte de mentoria e grupos e comunidades, que é o qual ele está envolvido hoje, né? Hoje o Matheus é dev júnior, trabalha home office do interior de São Paulo, e, cara, eu acredito que ele está
assim, no primeiro limiar da jornada dele. Não está nem muito além e nem muito para trás. Um bom exemplo para quem está querendo começar, entender que, cara, dá sim para conseguir. Só que você tem que ser estratégico e tem que entender da onde você está começando. Vamos pro próximo? O próximo, cara, um cara que eu adoro. O que a gente vai ler agora é parte da história do Edson, que trabalhou comigo. Ele foi trainee, dev júnior, quase pleno dentro da Badico e hoje é dev pleno no mercado. Olha só o que ele fala. Acho que meu caso foi vontade mesmo. Não tinha conhecido ou indicação da época de alguém da área. Uma das melhores instituições de ensino aqui da minha região tem cursos técnicos. E eu queria ir para lá. Fiquei entre redes de computadores ou agropecuária. E nem que a vaca tossisse que eu ia fazer agropecuária. Foi nesse curso que eu conheci o mundo da TI, de fato que era programador, design, redes, etc. Mas desde cedo eu tinha paixão por tecnologia. Isso foi em 2018, quando eu terminei o curso eu estava no auge da pandemia e eu queria um emprego, então saía tirando para todo lado. Não é à toa que a gente se conheceu numa vaga de design. A história do Edson é muito boa, porque o Edson, ele aparecia numa entrevista de design, só que claramente a gente via que o cara era programador. A gente falou, velho, você é programador. A gente vai deixar seu contato aqui, quando surgir uma vaga de trainee, a gente traz você. E foi o que a gente fez. O Edson, ele tem duas vantagens implícitas. A primeira vantagem é compartilhada por muitos de vocês. Vocês só não reparam que é uma vantagem. Vocês estão tão fechados no mundo de vocês de dar certo muito rápido que vocês não reparam que vocês têm a maior vantagem que dinheiro nenhum compra, que é a idade. Se você tem 16, 17 anos, velho, tu tem a maior chance de aprender qualquer coisa. Se você quiser parar agora para aprender física quântica com 16, 17 anos, tu consegue. Eu garanto que tu consegue, porque você tem todo o tempo do mundo. E o Edson tinha isso. Outra vantagem que o Edson tinha era a própria presença do Instituto com curso de TI lá na cidade dele. Não são todos que têm essa vantagem. Então, ele abraçou essa vantagem e deu o seu melhor, extraiu o máximo que ele podia dessa vantagem. O quanto vocês têm extraído o máximo das oportunidades que tem ao redor de vocês? Tem muitos lugares que tem Senai, tem muitos lugares que tem ETEC, tem muitos lugares que tem, sei lá, um curso livre de programação que vocês estão ignorando porque vocês acham que aquilo ali não vai te levar a lugar nenhum. Só que o ponto é, vocês às vezes estão dizendo não para coisas que podem ser muito importantes só porque vocês de hoje não estão dando valor. Só que tá lá, velho. E quem abraçar aquilo, eu tenho certeza, vai ter a vida transformada. Agora, olha o conselho do Ed. Seja curioso, vá a fundo sobre as tecnologias que você está estudando e aprenda a focar de verdade. Tenho muito orgulho do Ed, não tenho nem o que acrescentar. Agora a gente vai para outro cara, mano, tenho muito orgulho dele. A gente vai ouvir a história do Fábio, ou melhor, do Mestre Fábio da Bahia. Quem que é o Mestre Fábio? Ele trabalhou com a gente também, igual o Edson, e você vai ver um pouquinho a história dele aqui. Eu decidi ser dev enquanto fazia mestrado. Estava trabalhando com programação na pesquisa, porém voltada a data science, estatística e gráficos. Estava trabalhando com software que fazia simulações de culturas. Tinha uma UI carregada de informações e demorava muito de fazer manualmente alguns setups. Escrevi um programa em Python para automatizar algumas interações com esse software. Estava aprendendo inglês. Escrevi minha dissertação em inglês como um desafio pessoal. Tudo isso somou para eu decidir seguir esse caminho. Daí encontrei a Badico e foi só amor. Cara, o Fábio teve algumas vantagens bem difíceis de enxergar nesse texto, mas a maior delas, ela é implícita. Ele já veio maduro. O cara era mestrando, ele inclusive conseguiu terminar o mestrado enquanto trabalhava com a gente. Então ele hoje é um mestre Fábio, a gente brinca de vez em quando sobre isso. De todos até agora, ele é o primeiro de transição de carreira e fica muito claro que ele transicionou de carreira não porque ele era ruim na carreira anterior dele, ele era muito bom, ele era mestre, mas porque ele percebeu que a programação oferecia muito mais para ele do que a antiga carreira. E ele veio maduro, velho. Ele veio com conhecimento de como estruturar aprendizado, como documentar, como buscar conhecimento. E aí entra outra vantagem. Ele já tinha inglês, velho. Ele não se limitava a conteúdos em português quando ele começou, que também é uma vantagem que eu tive. Então, velho, assim, o Fábio é um exemplo para mim de como uma pessoa que é madura consegue crescer rapidamente, porque ele com menos de 5 anos de experiência já pode se considerar um dev sênior, já recebe como dev sênior e, cara, só vai crescer. Eu não tenho dúvida que o Fábio só vai crescer. Então, você que está nos assistindo, que não é aquele jovem igual o Ed ou o Matheus, você que é mais maduro e está pensando em transicionar, quais aspectos da tua maturidade vão ser importantes para a programação? Muitos deles vão ser. O Fábio conseguiu extrair o melhor e rapidamente ele chegou
numa senioridade de respeito. Pra vocês terem noção, hoje em dia ele está concorrendo a vagas na gringa. Então, assim, é muito fruto da dedicação dele, do foco dele e da capacidade dele de extrair conhecimento de um campo que ele desenvolveu antes da programação. E olha o conselho dele. Nossa área é privilegiada em termos de podermos testar e colocar nossos conhecimentos em prática. E esse ponto é muito importante no processo de aprendizagem. Ele ainda mandou um bônus, ele deixou um vídeo aqui que eu vou deixar linkado. If ever there was a strongly research-supported tool in the literature, in the peer-reviewed literature about how students can learn information better, it's testing. E ele fala, escreva software ruim e faça os desafios do John Crickle. Eu não conheço o John Crickle, mas também vou deixar os links na descrição, dá uma olhadinha lá. Mas é muito interessante como ele reconhece o privilégio. E o privilégio que ele está citando aqui não é nem que a gente ganha bem, é que a gente consegue testar, a gente consegue pôr em prática. Você não precisa esperar um trabalho para você pôr em prática seu conhecimento. Na verdade, se você está esperando um trabalho para você pôr em prática seu conhecimento, tu tá errado. Agora vamos pro Giovanni. Giovanni, cara, ele é mentorado, mas eu vou admitir aqui, eu e todo mundo do grupo dos mentorados aprende muito com ele. Minha história começa com informática no geral lá em 2004. Bem novinho, sim, eu comecei a trabalhar de fato bem novo, para ajudar e tal, quando meu pai abriu uma loja de informática. Lá eu trabalhei por uns 11, 12 anos, onde tive muito contato com infraestrutura e redes no geral. Esses dias eu encontrei um currículo meu, onde eu lembro que fiz um curso de Linux Mandriva em 2008. O Mandriva nem existe mais. Anyway, quando eu comecei a faculdade em 2011, eu fiz engenharia da computação e pensava que ia trabalhar com hardware, tipo fábrica de placa-mãe. Mas aí a faculdade eu não tive muita programação de fato. Mas o pouco que tive me levou a fazer cursos extras de Java. Claro que era presencial na época, mas fui pegando gosto. Isto era ali para 2012 e 2013. Como fui me destacando no curso, o professor na época me chamou para aplicar para a empresa que ele tinha acabado de entrar. Isso já era 2014, 2015. Consegui esse trabalho. Depois disso, consegui meu primeiro trampo no Canadá em 2020, mudei para cá em 2021 e hoje, ainda por aqui no Canadá, na segunda empresa. Hoje ele está quase como staff engineer, tá? O Giovanni é um dos meus mentorados, que inclusive é o que eu falei, eu e toda a galera do grupo dos mentorados aprende muito com ele. Ele é um cara que realmente a gente troca ideia para os dois ventilarem coisas para então entender como seguir em frente. Porque o Giovanni tem muita coisa a oferecer para todos nós. E você pode ver por quê? Porque, cara, antes dele se tornar programador, ele trabalhou na loja de informática por 11, 12 anos. Lembra aquela coisa que eu falei de não saber ligar um computador, de não saber como que funciona um sistema operacional? Ele já sabia isso, ele foi para a faculdade, ele viu como é que era por baixo dos panos, ele fez curso de Java, ele teve contato com outros programadores. Percebe que o Giovanni é a quinta essência do que eu falo, que todo mundo começa de um lugar? O Giovanni não começou do zero. Minimamente, quando o Giovanni entrou naquele curso de Java, ele já tinha tanto background, que naquele curso o professor viu destaque nele e sugeriu ele para uma vaga que aquele professor tinha conseguido. Cada um começa de um lugar. Agora, imagina uma pessoa que era colega de classe do Giovanni, do curso, que estava fazendo só o curso. Imagina como a pessoa se sentiria se comparasse com o Giovanni. Entende o que eu quero dizer? Que cada um começa de algum lugar. Eu estou tentando trazer aqui esse contexto geral. As pessoas têm uma história. E você pode começar a criar a sua história para cada vez mais aumentar o seu contexto com a tecnologia, aumentar o seu contexto com a programação. Não quer dizer que você não pode. E é se pensar muito porque o Giovanni tem a carreira hoje que muitos de nós invejam. Que é, expatriado no Canadá, com uma vaga da hora, quase staff engineer. Mas, velho, olha tudo isso que o Giovanni fez. Entendeu? É por isso que hoje, por essas e outras, hoje, eu acredito de verdade que eu estou no caminho certo de, com 10 anos de experiência, voltar para a faculdade. Porque daqui a 10 anos, quando eu tiver em um negócio dos sonhos, vai ser porque eu tomei essa decisão no passado, entendeu? Então você tem essa capacidade de mudar, de modelar a sua história. Cara, eu não sei nem como encerrar esse vídeo, porque foram tantos bons conselhos, foram tantas histórias que eu acho que deixam em nós uma marca tão profunda em dizer, existe sim futuro para cada um de nós. Cada um com contextos, com histórias diferentes, com idades diferentes, tem sim um futuro, sabe? Então se você é jovem como o Matheus ou o Edson, se você é transição de carreira como o Fábio, se você está nessa há bastante tempo como o Giovanni, ou se você é jovenzinho e pode repetir o caminho que o Giovanni trilhou, de cara, desde cedo ir lá
e fazer um cursinho de informática, de conhecer redes, de conhecer Linux, sabe? Enfim, cara, vocês podem. Existem muitos contextos, existem muitas histórias diferentes, existem muitos modos de dar certo nessa carreira. E o que eu quero incentivar vocês aqui é reconhecer o lugar de que cada um começou. Então, fica aqui o meu pedido. Se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui e você tem uma história, você já começou, você está em algum lugar na sua jornada, deixa aqui nos comentários a sua história, deixa aqui nos comentários o seu conselho para a galera que está começando. Porque, velho, o que eu mais quero é incentivar vocês a não só darem o primeiro passo, mas continuarem na jornada. Se vocês continuarem na jornada por causa de um vídeo que vocês assistiram aqui, valeu todo o esforço que eu estou fazendo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá uma olhadinha nesse vídeo em que eu falo sobre teoria do aprendizado e nesse outro vídeo aqui que eu te mostro como usar 2 IAs para aprender qualquer assunto. Fechado? Tamo junto, até mais!